Boa noite, estamos em mais um dia da nossa trezena, nosso agosto hecatino. Hoje a gente vai falar do epíteto trívia e não tem como não começar com o hino órfico, né? A Hécate dos três caminhos, encruzilhadas eu canto. Trívia talvez seja o epíteto mais conhecido e o que gera mais discussões, né? Hecate anciã, a questão com a deusa tríplice. Depois de já ter discutido muito, hoje em dia, eu entendo que eu não estou na posição de validar como outras pessoas percebem a deusa. Mas pensar em Trívia, eu tô aqui com um frio na barriga, um nervoso, porque pensar em Trívia me remete àquele momento que a gente está no centro da encruzilhada e que a gente não sabe qual caminho escolher, que a gente tem medo. Acho que um dos momentos mais desafiadores com Hecate, em que até eu me senti assustada, foi no momento de encruzilhada, que eu não sabia que escolha fazer, qual caminho seguir. E eu chamei por ela, fiz um rito, mas eu cometi um erro. Eu queria que Hecate escolhesse por mim. E ela não faz isso. E eu lembro que na minha meditação, na minha gnose, ela estava belíssima, sedutora, e ela dançava. Eu só via ela dançando no centro da encruzilhada e rindo. Era lindo, mas era assustador, porque ela não definiu um caminho. Ela deixou bem claro ali naquela simbologia daquela dança e daquele riso que eu tinha que escolher o caminho que eu ia trilhar. E que todos os caminhos são dela. Que ela estaria comigo em qualquer caminho que eu escolhesse. Mas a decisão, a escolha, era minha. E eu fiquei bem atemorizada, vou falar a verdade, porque a cena era muito impactante. Era muito lindo e ao mesmo tempo era muito assustador, mais o medo da situação que eu me encontrava naquele momento. Né? E ela nos educa, né? Nos disciplina nesse sentido. Né? Quem tem que trilhar o caminho somos nós. Ela nos orienta, ela mostra os caminhos, mas a gente que escolhe segui-los, trilhá-los, vivenciá-los. Então, falar de trívia, a gente vai pensar em encruzilhada, mas dá para se pensar em muita coisa. Eu fiz um post esses dias, né? Tô até com ele aberto aqui, de algumas possibilidades para a gente pensar nesses aspectos triplos da deusa, né? Então, como Triodites, senhora dos três caminhos, a que reina nas encruzilhadas do espaço, onde altura, largura e profundidade se encontram como irmãs entre mundos. Ela caminha entre o céu, a terra e o mar, coroada de sol e de lua. E também ela é de Crônia, do duplo tempo, pois seu manto de tempo se dobra, 6 signos acima, 6 signos abaixo. Ela traça no zodíaco o caminho do sol e da alma, tecendo o dia e a noite, como fiandeira cósmica, guardando o portão, onde todo o tempo se abre e se fecha. E aí eu falei muito do número 6 nesse post, porque aí ela tá com 3 corpos, 3 cabeças, mas são 6 mãos. Que vai me fazer pensar em escolha quando eu penso no arcano do tarô, né? Nos enamorados, né? Que não vai te dizer o caminho a seguir, mas vai dizer que você precisa tomar uma decisão. Trívia. Pensando em Trívia, além das encruzilhadas físicas, porque sim, ela atua nas encruzilhadas físicas, acho que eu tô focando muito nas minhas aparições aqui, em falar que ela atua na nossa vida física, sim.
e era cultuada assim também, né? Tem um culto doméstico, a gente faz o DEIF, não é um culto doméstico para trazer a proteção para nossa casa, a gente vai até a encruzilhada, né? Deixar as nossas oferendas, até fora de DEIF, não, né? Então, essa encruzilhada, né? Uma encruzilhada que está no físico, mas também liga vários planos de existência. E como essa força de Hecate reverbera, a gente falou de tempo, altura, espaço, né? Em todos os planos de consciência, planos de manifestação, planos de realidade, como ela atua em todos esses planos, e quando a gente começa a trabalhar com ela e adquirir autoridade mágica, a gente também começa a reverberar nossa magia em todos esses planos. E aí tem uma pegadinha da gente ter muito cuidado com as nossas palavras, com como a gente está vibrando, porque se a gente está o tempo todo querendo adquirir maior poder de manifestação e buscando a ajuda da deusa para isso, e a gente não tem controle do que a gente emana, do que a gente fala, do que a gente afirma, a gente vai aumentar a manifestação muitas vezes de coisas que a gente não quer, que a gente está reclamando. Temos essa questão do tempo também com Trívia, né? Ela está olhando em todas as direções, então ela está vendo o presente, ela está vendo o passado, ela está vendo o futuro, e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É muito complexo para nosso cérebro humano, né? Por mais que a gente estude, ver, sentir, a gente sabe que ela está presente em todos os tempos, no ontem, no hoje e no amanhã. Eu costumo agradecer às deusas, tanto a Hecate como a Afrodite, pelas bênçãos de hoje, de ontem e de amanhã, porque já estão acontecendo todas ao mesmo tempo, no meu ver, em todos os planos de realidade, né? E que começa de cima e vem emanando, né? Aqui é o fim do trilho, mas todo um processo tá acontecendo. Eu espero que realmente faça sentido, que eu não esteja complicando. Eu acabei de fazer meus ritos com ela e realmente eu fui tomada de um nervoso, sabe? Com borboletas na barriga, a sensação de nervoso quando você vai se encontrar com aquela pessoa que você tá apaixonada. Eu fiquei com essa sensação hoje, que é a sensação da escolha, que é a sensação daquele, de novo, me vem os enamorados, né? Aquele momento que ainda não é o beijo. Está quase, aquele momento que antecede o momento do passo e da escolha, e que nos assusta muitas vezes, mesmo quando é uma coisa que a gente quer muito, a gente tem medo. Às vezes a gente tem muito mais medo daquilo que a gente mais deseja, quando aquilo está prestes a se realizar. Bem, eu vou para o texto do 13 dias com Hecate, sobre Trívia. Hecate Trívia, senhora dos três caminhos, que tuas encruzilhadas revelem escolhas e destinos. Mestra dos caminhos ocultos, eu te chamo. Orienta-me em minhas jornadas, ó guardiã dos portais. O número 3 carrega segredos arcanos associados a Hecate, caminhos trívios, ou seja, encruzilhadas triplas, são lugares limiares de passagem entre mundos. A associação com Hecate como Trívia remete às múltiplas possibilidades de seu caminho e ao fato de estar interligando mundos e situações. Trazer Hecate em forma de Trívia é celebrar suas múltiplas regências. A oração. Senhora dos três caminhos, eterna, gentil Trívia, guia-me em teus caminhos e aos teus mistérios. Tu que és três, sob teus pés a terra treme e os caminhos se abrem. Tu que zelas pelo caminho dos teus filhos, seja meu caminho, grande mãe. Mãe das encruzilhadas, ilumina nossos caminhos com tua sabedoria. Guia-nos nos caminhos da vida humana e nos prepare para a jornada espiritual.
Seguro em tuas mãos, Hecate Trívia, tu és o meu caminho. E é sugerido no livro, né, se desenhar uma trívia de açúcar, mentalizando um caminho mais doce e suave. E aí a gente sempre traz no livro, né, algumas reflexões, porque eu acho que a gente tem que trazer a Hecate para a vida, né? Cultuar a Hecate tem que trazer uma mudança, de fato, em você, em quem você é, como você se coloca no mundo, porque senão são ritos vazios, se ela não te transforma, né? Tem aquela música, né? Ela muda, tudo que ela toca se transforma, tudo que ela toca muda. Se não houve mudança, aí talvez seja o único momento que eu vou falar, tem alguma coisa errada no seu culto. O que significa as encruzilhadas triplas? As encruzilhadas triplas são lugares de decisão e transição. Elas representam momentos cruciais onde escolhas devem ser feitas e destinos definidos. E quando eu reflito sobre isso, eu vou pensar em soberania. A gente fala de soberania, claro, de uma forma muito bonita, todos queremos ser soberanos, mas ser soberano é saber também delimitar espaço, é fazer escolhas, é não aceitar que os outros escolham para você. E às vezes tem benefícios em não se tomar decisões, você tem o outro para culpar quando dá errado, você se exime. Mas você não está dirigindo a sua vida, a sua carruagem. Então, por isso me remete muito à soberania também, Trívia, que é a sua autonomia sobre o seu corpo, sobre sua vida, sobre a sua emoção, de decidir para onde você quer ir, como quer ir, com quem quer ir. Como Hecate Trívia nos guia nos caminhos ocultos. Hecate Trívia é a mestra dos caminhos secretos, oferecendo orientação quando estamos incertos sobre o caminho a seguir, como ver as opções que estão ocultas. Quantas vezes, comigo e com vocês, eu tenho certeza, a gente estava num momento que a gente não via caminho, não via solução, e a Hecate faz a gente enxergar, ela traz clareza aí com as suas luzes e mostra que existem várias possibilidades, mas que exigem responsabilidade. Quais são as múltiplas possibilidades de nosso caminho? Cada encruzilhada representa uma oportunidade de explorar diferentes caminhos e possibilidades. Como podemos abraçar a multiplicidade de escolhas em nossa vida sem medo? Temos coragem para explorar o desconhecido? No meu rito hoje, essa frase que pegou. Se eu tenho coragem para explorar o desconhecido, se eu continuo tendo coragem para os novos desafios que Hecate me traz. Como as encruzilhadas interligam mundos e situações. As encruzilhadas são pontos de encontro entre diferentes mundos e realidades. Como podemos usar esses momentos de intersecção para integrar diversas partes de nossa vida? Você se sente inteiro ou fraca e desfragmentada? Como estamos prontos para celebrar as múltiplas regências de Hecate? Celebrar a Hecate Trívia é reconhecer sua influência em todos os aspectos de nossa vida e suas múltiplas regências. Quando eu falo em todos, por isso que tem essa questão de mudança. Ela não vai atuar só na hora que você veste a sua persona de bruxa e está na frente do altar. Ela vai atuar na sua vida, nos seus princípios, na sua ética pessoal, no que te move. Estamos prontos para honrar sua presença em cada decisão, cada escolha e cada novo caminho que percorremos? A sua vida honra Hecate? Você pode se apresentar em seu altar sem se envergonhar de nada que esteja fazendo na sua vida? Sei que são perguntas um pouco duras,
O que aprendemos das escolhas reveladas por Hecate? Cada escolha feita nas encruzilhadas nos ensina algo valioso sobre nós mesmos e nosso caminho. O que temos aprendido com as escolhas que fizemos até hoje? Como sempre, eu sempre trago muitas perguntas e nenhuma resposta para vocês. E acho que esse caminho mágico é muito mais conseguir fazer as perguntas do que necessariamente responder, é muito mais o sentir. E a minha tendência é sempre se questionar demais, né? Eu agradeço a todos que estiveram aí, eu vi que tinha alguns comentários, mas não ia conseguir mexer aqui, eu tô um pouco nervosa, se fosse mexer era capaz de eu derrubar a chamada. Então agradeço a todos que tiraram uns minutos para estar aqui nesse momento, ouvindo sobre Hecate, pensando sobre ela, e espero de verdade que a gente encontre as respostas que a gente precisa, seja quais forem de cada um de vocês, que a gente encontre os caminhos para as questões que estão nos desafiando, seja qual for a área de saúde, a área profissional, a área espiritual, enfim. Que nesse período que a gente está em trezena, que Hecate mostre os caminhos, que ela acenda esses luzeiros e nos mostre as possibilidades. E que cada um de nós tenha coragem e soberania para trilhar esse caminho que é a própria Hecate, junto que ela que também é a guia desse caminho, pois todos os caminhos são teus. Kairi Hecate, uma boa noite a todos. E amanhã vocês ficam com Silvia Manning, trazendo mais um epíteto. Boa noite.